Olá, seja muito bem-vindo à nossa conferência, a primeira conferência que estamos fazendo para a divulgação das questões de ansiedade, de psicologia aqui na internet. Então, meu nome é Otton Júnior, sou idealizador aí do Instituto de Psicologia e Ansiedade e estou começando esse trabalho de divulgação via internet mesmo, de várias conferências, que são conferências que eu já costumo ministrar em outros locais, presencialmente, mas também de maneira remota, de maneira online, em outros ambientes, e resolvi então compartilhar através do nosso canal aqui no YouTube. Então é um projeto que eu estou iniciando agora, né, para aprofundar algumas temáticas sobre psicologia. Espero que você desfrute aí da nossa conferência, cujo título é Sem Medo de Viver. E nós vamos falar hoje sobre ansiedade e sobre coragem. E eu vou trazer uma abordagem acerca de ansiedade diferente, né? Não é uma abordagem que vou utilizar uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo, né, eu vou trazer mais uma perspectiva existencial, conceitos diferentes de ansiedade, mas que, à medida que você for escutando, eu tenho certeza que fará muito sentido para você, né? Então, vou trazer aqui um conceito de ansiedade pautado nas reflexões de um autor, de um psicólogo que eu gosto muito, que é o Rollo May. Então, para você que não me conhece, caiu de repente aqui na nossa conferência Sem Medo de Viver por acaso, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e idealizador do Instituto de Psicologia e Ansiedade, local de onde estou gravando esta nossa primeira conferência aqui. Sou pós-graduado em tratamento dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Sou pós-graduado em psicologia, psicologia existencial, fenomenológica e humanista. Toda vez eu troco esses nomes aí complicados e complexos. E atualmente também sou graduando em filosofia. Então, se você não me conhece, então está aí. Se você quiser me seguir também lá no Instagram, fica à vontade, Otton Júnior. Então, sem mais delongas, né, vamos à nossa temática. E já como primeiro desafio é este, de fazer o quê? De fazer você jogar no lixo todo o teu conceito de ansiedade. Então, tudo que tu já ouviu sobre ansiedade agora, eu te convido a amassar num papelzinho assim, fazer uma bolotinha de papel e jogar no lixo. Meu Deus, Otton, para que isso? Isso mesmo, né? Então pegue todo o teu conceito de ansiedade e jogue no lixo e me acompanhe naquilo que eu vou apresentar aqui para você. E o que eu vou apresentar aqui para você? Alguns pontos nós vamos trabalhar. E o primeiro deles é o que é ansiedade. Então, se eu estou te dizendo para te jogar fora todo o teu conceito de ansiedade, então, logicamente, eu vou te apresentar um conceito de ansiedade aqui. Vou também falar como e por que a ansiedade surge. Essa é uma dúvida que aparece muito. Eu atendo muitos pacientes, muita gente pergunta: "Otton, por que eu tenho ansiedade? Por que a ansiedade acontece? Por que ela aparece?" Então, é uma resposta que eu vou te entregar também. Você também vai saber, ao final da minha fala, quais são os motivos da existência da ansiedade. Por que diabo é que a ansiedade existe, né? De que lugar a ansiedade vem? Qual é o princípio da ansiedade? Isso daqui é muito importante, é uma chave para você mudar a tua perspectiva sobre a tua lida com a ansiedade. E se a ansiedade ela é uma ilusão ou é algo real, algo de fato que acontece. Então são perguntas que nós vamos responder durante a nossa apresentação. E a primeira coisa, a primeira pergunta que eu vou responder, portanto, é o que é a ansiedade? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não, foi pior, né? Então deixa eu voltar aqui. Ah, e a primeira pergunta é: o que é ansiedade? Tá? Então acho que essa largura assim você está vendo direitinho aí na minha apresentação. E a primeira coisa é: o que é ansiedade? Ansiedade é a reação básica do ser humano a um perigo que ameaça a sua existência. Então a primeira coisa que eu quero ordenar na tua cabeça
que eu quero esclarecer na tua cabeça é este conceito de ansiedade. Então, toda vez que nós sentimos ansiedade, essa ansiedade é uma reação básica da pessoa, do ser humano, a um perigo que ameaça a sua existência. Toda resposta de ansiedade é isso. Talvez você já tenha ouvido outro conceito no sentido de dizer assim, a ansiedade é uma resposta emocional é um mecanismo de luta e fuga. E ok, tranquilo. Mas para o nosso conceito aqui, você vai precisar entender isso. Toda vez que você sente ansiedade, você vai estar reagindo a um perigo que ameaça a sua existência. Então, o que é ansiedade? Ansiedade, segundo Rolomei, é uma resposta ontológica do ser humano quando este percebe que existe uma ameaça a um valor que ele considera constituinte de sua vida, tanto fisiológica quanto psicológica, social e espiritual. Então, o que o Rolomei ele quer dizer com este conceito de ansiedade? Está dizendo assim, ó, ansiedade é uma resposta ontológica. Então, vamos ver se eu consigo grifar aqui no nosso material. Destacar, vermelhinho. Então, a primeira coisa, ansiedade é uma resposta ontológica. E o que é aquilo? O que é algo ontológico? Aquilo que faz parte da natureza do ser humano. Então, você não tem como evitar isso. Então, faz parte. É destino, está traçado na tua natureza, como se estivesse ali impresso, como se fosse uma impressão digital, e você não consegue nem pode se livrar disso. Então, é uma resposta ontológica de todo o ser humano. Quando todo ser humano, todo e qualquer ser humano, quando aquele ser humano único específico percebe que existe uma ameaça a um valor. Nós vamos já falar o que é valor. Há um valor que ele considera constituinte de sua vida, tanto fisiológica, psicológica, social e espiritual. Então, olha só. Aqui nós temos, portanto, as camadas do ser humano. Né? Então, nós temos o ser humano que é físico, nós temos um ser humano que é psíquico, nós temos um ser humano que é social, nós temos um ser humano que é espiritual. E em todas essas camadas, vamos dizer assim, há valores. Então, o meu valor psíquico está em uma qualidade que eu acho que eu tenho. Por exemplo, eu ser uma pessoa introvertida. Então, dentro da minha característica de introversão, então é um valor que eu tenho. Então, quando a minha introversão está sendo ameaçada, olha só, esse valor está sendo ameaçado, um valor psíquico, psicológico, quando a minha introversão está sendo ameaçada, então eu posso ter uma resposta de ansiedade. Ou seja, quando me pegam de maneira inesperada e me colocam em uma situação de exposição pública diante de várias pessoas, então eu, introvertido, eu posso ter uma resposta de ansiedade. Ora, mas e se for um valor fisiológico? Ora, se eu passar por uma situação de ameaça à minha vida fisiológica, eu posso ter uma resposta de ansiedade. Compreende? Então, se eu estou ali numa situação em que está na iminência de um assalto, então, cara, minha vida física aqui está sendo ameaçada. Eu estou numa situação de doença, então a minha vida fisiológica está sendo ameaçada. Então, eu posso ter uma resposta de ansiedade enquanto a isso. Agora, numa camada social, se eu, de repente, posso perder o meu trabalho, que é uma função social minha, então eu posso ter resposta de ansiedade. Se eu posso perder um relacionamento, então é uma resposta social, de um valor social, e se o meu relacionamento estiver ameaçado, então, né, eu posso ter uma resposta de ansiedade. Se a minha liberdade estiver ameaçada, ou seja, eu não tenho possibilidade de escolha, isso é uma camada espiritual da personalidade humana, da alma humana.
Então, se a minha liberdade estiver ameaçada, então eu posso ter resposta de ansiedade. Então, olha só quantos elementos a gente já começa a ir identificando e percebendo que podem acabar gerando resposta de ansiedade. Então, a ansiedade é essa reação básica do ser humano a um perigo que ameaça a sua existência, né? E esse perigo ele está associado a um valor que ele considera constituinte de sua vida em toda a sua integridade, em todas as suas camadas, tanto física, psicológica, social e também espiritual. Então, a gente vai tentar agora esclarecer o que que é valor. Ora, se ansiedade é essa resposta que aparece diante da ameaça da perda de um valor, então o que que é valor? Você deve estar se perguntando, o que que é valor? E tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, que ele diz assim: onde está o teu tesouro, ou seja, o teu valor, aí estará também o teu coração, ou seja, o teu centro pessoal, a tua pessoa inteira. Então, teologicamente falando, na Bíblia, coração não é o centro das emoções, como no senso comum a gente está acostumado a lidar, né? Então, o coração está o centro das minhas emoções e na minha cabeça está toda a minha parte racional. É o meu centro da razão, é a minha cabeça, e o meu centro afetivo e emocional é o meu coração. Não. Teologicamente falando, biblicamente falando, coração é o centro, é a pessoa total. Como se a gente estivesse falando da totalidade da pessoa. Então, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, onde está o teu valor, aí também estará todo o teu centro pessoal. Então, tudo aquilo que te estrutura, né, é o teu centro pessoal. É o centro da tua personalidade. E o que que estrutura a tua personalidade? Aquelas coisas que você caracteriza, que você adjetiva como algo valoroso. Então você é quem qualifica o que que é valor ou não para você. É você quem qualifica. É lógico que quando nós estamos falando de ser humano, de humanidade, então existem alguns valores que vão ser repetidos. Por exemplo, o valor à vida. Então, todos os seres humanos, né, seres humanos, valorizam a vida. Então, a vida, né, é um valor universal. Ah, eu agir correto, eu falar a verdade, né? Então, são valores universais. Então, são coisas que nós vamos aprendendo que são comuns, né, que estão dentro do grande escopo de valores consolidados, pensados, refletidos por vários pensadores aí na história da humanidade. Só que existem algumas coisas mais pessoais, mais particulares, que é você quem quantifica. É você quem adjetiva. Isso daqui é um valor para mim. Isso daqui não é valor para mim. E a resposta para a tua ansiedade está justamente nisso. Quando você identifica o teu valor, ou quais são os teus valores que sustentam o teu centro pessoal. E é quando você começa a identificar e a perceber quais são os teus valores, então você vai começando a entender as tuas respostas de ansiedade. Então, o que é valor? Valor, segundo um teólogo chamado Paul Tillich, é a tua preocupação fundamental. Podendo ser essa preocupação fundamental desde a vida física, a satisfação hedonista dos prazeres, dos valores humanistas, dos afetos e sentimentos, até valores como a beleza, a bondade e a verdade. Então, valor é aquilo que te preocupa fundamentalmente. É aquilo que quando você deita na cama, que você tenta fechar os olhos, é aquela preocupação que fica pulsando ali dentro do teu peito o tempo inteiro te incomodando. Cara, será se eu vou conquistar isso? Será se eu tenho isso? Será se eu fiz isso? Será se está perto de mim? Será se isso está distante de mim?
Então, por exemplo, tem gente que valoriza muito o seu aspecto estético. Olha só, a camada física, que a gente falou ainda há pouco. Então tem gente que valoriza por demais isso. Ah, minha cara tá torta, eu tenho que botar um botox aqui, assado, cozido, frito, né? Então essa é a minha preocupação fundamental. Por quê? Porque eu fui qualificando isso como algo de valor, como algo que sustenta a minha personalidade, algo que sustenta o meu eu. Então aquilo que sustenta o meu eu, sei lá, é o meu rostinho bonito. Então eu tenho que estar o tempo todo com o meu rostinho liso, com a minha pele de pêssego sedosa, porque se eu perder essa pele de pêssego sedosa, então eu perco o quem eu sou. Meu centro pessoal se desestrutura, porque a minha personalidade está sendo estruturada num aspecto físico. Assim como muita gente estrutura o seu centro pessoal a partir de afetos e sentimentos. E isso daqui é o ponto nevrálgico, talvez, da ansiedade. Que são as pessoas estruturarem os seus centros pessoais em cima de afetos e sentimentos. Então, se eu sou aceito, se eu sou rejeitado, se eu sou abandonado, se eu sou integrado, se eu estou sozinho, se eu não estou sozinho, se eu estou sentindo vazio, se eu estou sentindo alegria, felicidade. Então, essas são as razões principais para as respostas de ansiedade que são problemáticas na nossa atualidade. Então, se eu me sinto incapaz, por quê? Porque a minha preocupação fundamental é uma dúvida: eu sou capaz ou não de dar conta na minha vida? Então percebe que a pessoa ela estrutura o centro pessoal dela num sentimento, numa interpretação. Sou capaz ou não? Tenho essa capacidade ou não? Então valor é a tua preocupação fundamental. Mas pode ser isso. Preocupação desde a vida física, satisfação hedonista, dos prazeres, né, dos valores humanistas, né, dos afetos e sentimentos, até valores mais sólidos como a beleza, como a bondade e como a verdade. Esses valores mais universais. Interessante é que esse trecho aqui, o Rolomei, ele está explicando acerca do valor e ele traz uma desconfiança dele. Ele diz assim: eu desconfio que à medida em que a pessoa vai amadurecendo, ela vai saindo dessas camadas mais externas, dessas camadas que são mais instáveis, são essas camadas físicas, essas camadas dos afetos, e a pessoa que ela vai amadurecendo nas suas preocupações fundamentais, nos seus valores, ela vai indo em direção a valores mais sólidos, como a beleza, né, como a bondade e como a verdade. Então ela vai meio que fazendo um itinerário de amadurecimento em direção a esses valores mais sólidos. E isso eu posso fazer uma conferência a gente falando sobre ansiedade e esse processo de amadurecimento, né, dos valores em relação às respostas de ansiedade. Então, de repente, tu tá nesse meio de campo. De repente, tua preocupação fundamental, às vezes, não é com uma satisfação de um prazer. Meu Deus, eu vou gozar ou não agora? E gozar literalmente. Né? Eu vou me deitar com uma pessoa, vou transar, e nossa, e meu gozo vai ser lindo, maravilhoso, né? E a minha preocupação tá só nisso. Às vezes, de repente, não é mais, sei lá, tu não é mais um adolescente que a preocupação fundamental é transar, é pegar. De repente não, de repente já passou por isso, né? De repente a preocupação, ela está no meio de campo, entre essa satisfação mais hedonista e aquilo que é mais elevado, como uma bondade, como aquilo que é bom e como a verdade, e está no meio de campo, que é o quê? Os afetos e os sentimentos. A tua preocupação não é se tu vai gozar ou não, mas a tua preocupação é: eu vou ser rejeitado?
abandonado? Você é capaz de lidar com a minha vida? E isso é que te gera a resposta de ansiedade, porque esta é a tua preocupação fundamental. Então, a ansiedade, ela não tem a ver com cronos, ou seja, ela não tem a ver com futuro. Ela não tem a ver com simplesmente com uma linha do tempo. Ela tem a ver com ontos, com a ontologia, com aquilo que é a natureza mesma do ser humano. Então, por que é que você tem ansiedade? Então, muita gente acha que a ansiedade tem a ver com o tempo, com o futuro. Ansiedade é excesso de futuro, dizem por aí na internet. Ansiedade é excesso de futuro. Se você é uma pessoa ansiosa, é porque você tem excesso de futuro em si. Só que a ansiedade não tem a ver com o tempo, ela não tem a ver com o futuro. Porque, por exemplo, eu já atendi diversas pessoas que não têm sequer um medo pelo futuro, porém sente fortes crises de ansiedade. Então, como é que isso se encaixa? Como é que esse conceito de ansiedade que está simplesmente de maneira reduzida, atrelado ao futuro, se encaixa em pessoas que sofrem pelo passado e têm respostas de ansiedade? Então, por que é que você tem ansiedade? Porque você sofre pelo futuro? Não. Você tem ansiedade porque é uma constituição do ser humano. Eu não vou dizer aqui que o ser humano é um ser em angústia, né? Não vou ser tão existencialista agora, né? O ser humano é um ser em angústia. Não vou ser esses, não vou falar que, não vou trazer esse tipo de conceito que o ser humano é um ser em angústia, o ser humano é um ser, uma pessoa que caminha para o nada, né? Não vou trazer esse tipo de definição do ser, né? E nem vou dizer que o ser humano é um ser em ansiedade, não. Mas a ansiedade faz parte da natureza mesma do ser humano. Então, todo ser humano tem, por constituição, ansiedade. Por isso, a ansiedade não tem a ver com o futuro. Ainda que a vida do ser humano seja futurista em certa medida, como já dizia Julián Maria, no livrinho dele, Mapa do Mundo Pessoal. Ele diz: a vida do ser humano é futurista em certo sentido. Por quê? Porque ela é aberta, por quê? Porque ela é movimento. Então, em certo sentido, ela é futurista. Né? Mas ainda que seja futurista, ainda que tenha esse elemento, né, de futuro na vida humana, a ansiedade não está somente ligada a este futuro. A ansiedade é de uma outra ordem. É da constituição mesma do ser humano. Então, por isso, você não se livrará da ansiedade. Hum. Porque, ora, se a ansiedade está ligada ao futuro, então se eu fico somente no presente, então eu não tenho mais ansiedade, não é isso? Mas, de verdade, não é assim que acontece. Ainda assim, ainda pessoas que não têm uma tendência a se direcionar muito para o futuro, elas podem sentir respostas de ansiedade, porque a ansiedade faz parte da natureza mesma do ser humano. Então, a ansiedade não é algo que possuímos, eu tenho ansiedade, não tenho ansiedade, mas algo que somos. Né? Então, a ansiedade ela não é apenas um efeito mental ou emocional capaz de produzir prazer ou tristeza. A ansiedade é um estado subjetivo da conscientização por parte do indivíduo de que a sua existência pode ser destruída, de que ele pode perder o seu próprio ser e seu mundo, que pode transformar-se em nada. E aí aqui eu fui bem existencialista mesmo nessa definição. Então, a ansiedade não é apenas um efeito mental, não é apenas um registro, né, de cognição, entende? De pensamentos, como muitas vezes a, a psicologia cognitiva ela tenta fazer essa associação.
né? Então, se você administra ali os teus pensamentos, ainda que eu estou dando uma conceitualização reduzida, né? Que a cognitiva ela consegue contemplar, entender que a ansiedade é um fenômeno complexo que envolve tanto a parte fisiológica quanto a parte da cognição e do comportamento, né? Então, de algum modo, ela tenta abranger uma integralidade da pessoa humana, mas muitas vezes muitos psicólogos caracterizam a ansiedade apenas como esse efeito mental, né? Uma afetação ali mental, né? Então, se eu sinto ansiedade, então, poxa, eu posso sentir tristeza, né? Ou se for uma ansiedade em relação a um evento que eu estou esperando, então isso pode me gerar prazer. Então não é apenas esse efeito mental, né? A ansiedade, ela é um estado subjetivo da conscientização por parte do indivíduo. Então vamos quebrar aqui esse conceito e vamos entender esse conceito bem aqui, ó. A ansiedade é o estado subjetivo da conscientização por parte do indivíduo de que a sua existência pode ser destruída. Ou seja, a gente está resgatando, a gente está reforçando a ideia do valor. Então, o que é o valor? É o teu centro pessoal, é a tua existência mesma. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado que aparece a partir do momento que você cria a consciência, porque essa consciência é despertada de que o teu centro pessoal, de que a tua existência pode ser destruída. Então, o que tu acha que pode destruir a tua existência, a tua vida? Se o teu valor é da ordem dos afetos e dos sentimentos, por exemplo, você acha que a tua existência pode ser destruída quando você é uma pessoa que não é aceita em um determinado grupo social. Então você pensa assim, cara, a minha existência depende da aceitação dessa pessoa. A minha existência depende da aceitação desse grupo. Então, se eu não sou aceita, eu não tenho uma existência. Então, na iminência de uma possibilidade de rejeição, velho, a resposta de ansiedade acaba aparecendo. Olha só. Olha só como a gente vai indo para um outro caminho, né, de hermenêutica de interpretação da ansiedade, que é uma reflexão que eu admiro muito, que eu gosto muito, porque faz a gente de verdade pensar sobre que camadas a gente está estruturando a nossa vida, que camadas a gente está estruturando a nossa existência. E olha só como a gente vai interpretando muitas vezes que a nossa existência pode ser destruída quando um afeto, quando um sentimento não está presente. Então a gente vai reduzindo a nossa existência a uma dinâmica de aceitação ou rejeição. Então será se a tua vida mesma é reduzida a essa dinâmica, a polarização, aceitação, rejeição? Então a ansiedade é esse estado subjetivo de conscientização por parte do indivíduo de que a sua existência pode ser destruída, de que ele pode perder o seu próprio ser. Então, se ele acha que ser aceito, ser rejeitado é o centro mesmo do seu ser, se ele perde isso, então, logicamente, o seu mundo é destruído, o seu ser é destruído. Pode ser transformado a nada. E, de fato, nós temos alguns transtornos que têm esse tipo de questão como centro de sua vida. De fato. Por exemplo, deve ter ficado curioso aí, meu Deus, que transtorno é esse? Por exemplo, a gente tem o transtorno de personalidade borderline, que uma das suas principais características é o medo real ou imaginado de abandono. Então, a pessoa com TP borderline,
tem uma questão afetiva como o centro gravitacional de sua própria existência. E a pessoa que tem borderline, ela luta muito com essa afetividade, ela luta muito contra os seus afetos. É instável porque a característica mesma dos afetos é a instabilidade e a impulsividade. Então, sim, nós temos pessoas que colocam ali, por exemplo, os seus afetos e sentimentos como o centro de sua estrutura mesmo. Só que não necessariamente você precisa ter um transtorno de personalidade para você atualmente estar qualificando e reduzindo a tua existência a um centro afetivo, a um centro emocional. E é isso que eu quero assim, é isso que eu quero tentar chamar a tua atenção neste exato momento. E de onde é que a ansiedade vem, portanto? Né? De onde é que ela surge? Então, se não houvesse alguma potencialidade, isso daqui é lindo. Se não houvesse alguma potencialidade lutando para nascer, não experimentaríamos ansiedade. Isso daqui é tão poético, isso daqui é tão lindo, e talvez, se você encarar a partir desse olhar aqui, você consiga lidar melhor com as suas respostas de ansiedade. Então, se não houvesse alguma potencialidade lutando para nascer, não experimentaríamos ansiedade. De onde a ansiedade vem? Como é que ela surge? A ansiedade ocorre no momento do aparecimento de alguma potencialidade ou possibilidade diante do indivíduo, alguma probabilidade de preencher sua existência. Mas essa possibilidade implica a destruição da segurança atual, que pode ser tanto boa ou ruim, que por sua vez provoca a tendência de rejeitar a nova potencialidade. Então vamos aprofundar isso daqui também. Então a ansiedade ela ocorre no momento do aparecimento de alguma potencialidade ou possibilidade diante do indivíduo. Então vamos lá. Vamos aprofundar nisso daqui. Então, ora, uma árvore, se você a planta, minimamente se ela tem um solo fértil, e se ela tem um clima favorável, essa árvore ela vai crescer. Essa sementinha ali, ela vai crescer. Correto? Então você plantou. Eu, por exemplo, eu tenho uma palmeirinha aqui, eu tenho uma avenca aqui. Elas estão plantadas. Eu as rego com frequência, com uma certa frequência. Elas estão ali, recebem uma quantidade controlada de sol, deixo ali elas expostas, e naturalmente elas estão crescendo. Naturalmente elas estão crescendo. Um gato, ele amadurece da mesma forma, só que um ser humano não. Uma pessoa não. Por quê? Porque a pessoa, ela tem essa dimensão de liberdade. A pessoa humana, o ser humano, é liberdade, é espírito, é alma. E isso precisa ser cultivado de maneira intencional. Então, todo crescimento de uma pessoa não é automático. Uma pessoa cresce de maneira automática na sua dimensão fisiológica, se ela não tiver nenhum problema de desnutrição e nenhuma condição
hereditária que limite, né, ou que acabe a deixando com algum tipo de deficiência. Então, se não há isso, então a pessoa naturalmente ela cresce na sua camada, na sua dimensão fisiológica. Mas ora, se o ser humano fosse só essa dimensão fisiológica, o ser humano seria igual a essa planta, correto? Bastaria ter um solzinho, ter um adubo, uma comidinha, uma nutrição e pronto. Cresceríamos e de boa. Só que a gente tem uma outra dimensão, não é verdade? Tem uma dimensão espiritual, a gente tem uma dimensão de liberdade, a gente tem uma dimensão de afetos e, principalmente, dito de outro modo, nós temos uma dimensão da razão. Então, é a razão que nos diferencia de todos os outros entes viventes. E essa razão é o princípio diferenciador e o princípio ordenador de toda pessoa humana. Sem a razão, então, nós não temos pessoa, correto? Se eu perco a minha razão, então eu não sou mais pessoa. Então, para eu ser pessoa, então eu preciso desenvolver a minha razão, as minhas potencialidades. E a minha potencialidade, ela não está ligada somente à minha camada física, pelo contrário. Minha potencialidade, ela está ligada às minhas questões psicológicas, à minha inteligência, principalmente. E isso é um empreendimento. O gato, naturalmente, gateia. O gato age como gato. Um gato, ele não diz assim, velho, hoje eu vou agir como gato ou eu vou agir como cachorro? O gato, ele não faz isso. Ele não tem esse tipo de crise existencial. Ele aparece e ele já age como gato, naturalmente. Se você é um cuidador de um cachorro, por exemplo, e se você é minimamente inteirado ou interessado no assunto, você fala assim, cara, eu quero um cachorro com essas características específicas. E aí você vai e busca uma raça específica. E essa raça específica, ela tem características específicas. Agora eu te pergunto, como o ser humano é assim? Então, peraí, Otton é da raça maranhense, e na raça maranhense, então, ele vai agir dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Não tem isso. Não tem isso de verdade. Por quê? Porque existe no ser humano as suas determinações, os seus destinos, mas existe no ser humano a sua dimensão de liberdade. Então, nós temos as potencialidades que eu abri, eu fiz essa digressão aqui para poder a gente entender que nós temos potencialidades e que a ansiedade ocorre no momento do aparecimento de alguma potencialidade diante de uma pessoa. Então, na hora que surge alguma probabilidade de preenchimento da minha vida, então a ansiedade
ela surge. Ela acaba surgindo. Mas essa possibilidade, ela implica a destruição da segurança atual. Ela implica a destruição da segurança atual. Sendo essa segurança boa ou ruim. Talvez esse que seja o trágico da coisa. Vou dar um exemplo. Então, uma pessoa, ela entende que o seu centro existencial é a sua afetividade, são os seus sentimentos. Então, seu centro pessoal, a sua preocupação fundamental, o seu valor gira em torno da sua camada afetiva sentimental. E ela está atualmente num relacionamento abusivo. Então, ela está no status quo de relacionamento abusivo. E aí surge uma potencialidade. E aí surge uma possibilidade diante dessa pessoa. Uma probabilidade dessa pessoa preencher a sua existência. Que é o quê? Ela escapar deste relacionamento abusivo. Só que quando ela pensa nisso, nessa potencialidade dela sair desse relacionamento abusivo, isso de verdade vai destruir a sua segurança atual. Sendo ela boa ou ruim. A segurança atual dela é ruim. É um relacionamento abusivo. E já há um consenso universal de que relacionamentos abusivos fazem mal à pessoa que é abusada. E porque essa possibilidade implica essa destruição dessa segurança atual, então a pessoa, por conta dessa possibilidade de destruição da segurança atual, então isso gera uma tendência à rejeição dessa nova potencialidade. E aí eu não sei se você já leu um conto da Alice Munro chamado A Fugitiva. E nesse conto da Alice Munro, chamado A Fugitiva, existe uma pessoa, uma mulher, que ela está numa situação dessa de relacionamento abusivo, né? Está numa situação de relacionamento abusivo. E chega a uma altura do conto em que ela tem a possibilidade de sair daquela relação. Ela encontra uma vizinha e a vizinha a ajuda, fala assim: fulana, né, você quer sair desta relação? E ela fala assim: velho, eu quero sair, cara, porque não tá muito bacana, não tá muito legal, me ajuda, né, eu quero sair. E fulana vai lá: cara, eu conheço uma amiga numa cidade X, e ela vai te receber lá, você pode ir, pega minhas roupas, não vai mais em casa. E aí a fugitiva, ela entra num ônibus e ela está saindo da cidade. E quando ela está diante deste cenário, ela começa a temer. Ela começa a sentir muito medo. Ela está na iminência de realizar uma potencialidade. Ela está na iminência de ser livre, de sair do seu relacionamento abusivo. Mas só que essa possibilidade destrói a segurança atual dela. Ainda que a segurança atual dela seja ruim, seja negativa. Então, o que a fugitiva faz? Ela não suporta a resposta de ansiedade. Ela acha que a sua vida vai ser destruída, que o seu ser,
que o seu mundo vai ser reduzido a um nada, e ela liga para o seu abusador e fala: fulano, me perdoe, me desculpa, estava saindo da cidade, mas vem me buscar, porque eu quero voltar para casa. E a fugitiva acaba voltando para casa, permanecendo no seu relacionamento abusivo. Então a ansiedade, ela provoca essa tendência de rejeitar a nova potencialidade, justamente porque na nova potencialidade sempre haverá a destruição da segurança atual, sendo boa ou sendo ruim. Então, mesmo diante de uma mudança positiva, a gente sente essa resposta de ansiedade. E mesmo diante de um estado atual positivo, na hora que a gente enfrenta uma mudança, também ocorre a ansiedade. Olha só. Né? Então é por isso que a gente tem essa resposta de ansiedade e a gente acaba se localizando ali no meio disso tudo. E isso acaba gerando um modo de viver medroso. Como tem uma música que eu gosto muito do Marcos Almeida, diz assim: ser valente, e tem um verso que ele diz assim: o medo estraga. O medo estraga. Então, o que fazer com o medo de viver? Porque, ora, querendo ou não, quando a gente sente uma resposta de ansiedade, o medo, ele está ali. Não é uma situação favorável. Eu já senti ansiedade, então não é uma situação favorável. Né? Então, isso acaba gerando medo natural. Então, o que fazer? E aí nós temos a resposta, que é a coragem. Então, a resposta para o medo é a coragem. Então, é agora, vou te dizer o que é coragem, como cultivar essa coragem, e a coragem como virtude da maturidade, para a gente ter ali respostas possíveis para as nossas ansiedades. Então, coragem é seguir em frente apesar do desespero. Então, como você talvez já tenha visto por aí pela internet, a coragem, ela não é a ausência do desespero. Então, não é que você é corajoso porque não se desespera, porque não sente medo, né? Opa! Né? Então, não é isso. Não é que a coragem, né? Ah, eu sou corajoso porque eu não sinto medo. Não, não é isso. Mas a coragem é a capacidade que uma pessoa tem de seguir em frente, apesar do desespero, apesar do medo. Então a coragem tem a mesma raiz da palavra coração, olha só. Então a coragem, ela é como se fosse esse órgão que irriga todos os outros. Olha só que lindo. Então a coragem torna possíveis todas as virtudes psicológicas. A coragem é necessária para que o homem possa ser e vir a ser. Para que o eu seja, é preciso afirmá-lo e comprometer-se em afirmá-lo. Então, a coragem é esse movimento, é como se fosse esse órgão que bombeia todas as outras questões, todas as outras virtudes psicológicas. Então, sem coragem, é como se eu não tivesse ali o meu coração, cara, bombeando sangue para que eu pudesse fazer todos esses movimentos, ter estratégias para poder responder a essas exigências que a vida vai me colocando, a essas ameaças, às minhas preocupações fundamentais. Então, a coragem acaba tornando possível toda essa virtude psicológica.
E a coragem, ela é extremamente necessária para que você possa ser. Então, não existe um homem que seja sem a coragem. Não existe uma pessoa que seja sem a coragem. Hoje, se você é uma pessoa, é porque você teve que colocar um pouco de coragem para se posicionar, para acessar a tua liberdade, para cultivar e abraçar possibilidades e potencialidades. Só que existem pessoas que acessam mais a coragem do que outras. E a consequência disso é que as pessoas mais corajosas, elas são mais pessoas do que as pessoas menos corajosas. E dentro desse significado que eu estou atribuindo aqui, então, a pessoa com muita resposta de ansiedade, ela pode sim ser uma pessoa com coragem, mas ela também pode ser uma pessoa com pouca coragem. E olha só, eu não estou dizendo que ela vai ser uma pessoa medrosa, que o medo vai fazer parte, só que a coragem não é a ausência de medo. Então, o medo pode fazer parte desse elemento da vida dessa pessoa. Mas o que vai, de repente, qualificá-lo ou não como pessoa é o elemento da coragem e não a presença ou ausência de medo. Então, muitos ansiosos desejam muitas vezes deixar de sentir medo. Só que este é um equívoco. Ser como uma pessoa ansiosa, você não deve desejar sentir, né? Desejar não sentir mais medo. Você não deve mais desejar a ausência de medo. Tudo que eu quero é não sentir mais medo. Tudo que eu quero é não sentir mais isso. Não. Hum, Não é isso. Você deve desejar a coragem. Porque a ansiedade, ela é um elemento constitutivo da natureza humana. Então, a vida ela se expande ou se encolhe de acordo com a nossa coragem. Isso daqui também é lindo. Então a vida ela se expande, ou seja, a substância mesma da tua vida, a robustez biográfica se expande, você vai ficando mais consolidado de acordo com o grau da tua coragem. Então a coragem é evitar a covardia ou a temeridade. Não é nem ser covarde e nem ser temerário. Que aqui é o equilíbrio da virtude, né? Aristóteles vai falar que a virtude é o modo de agir excelente. Então, qual é o modo de agir excelente perante um extremo de covardia e um outro extremo de temeridade? É justamente o ato excelente da coragem. Coragem. Então, a coragem é isso. É o elemento entre a covardia e a temeridade. Pegando o conto da fugitiva, ela não agiu de maneira corajosa. Ela teve ali um ímpeto inicial de coragem, mas depois ela se acovardou quando os seus pensamentos, quando todo o seu imaginário foi trazendo à tona cenários negativos, e quando ela foi percebendo que aquela segurança atual dela ia sendo destruída, ia sendo reduzida a nada, então ela teve um ato de covardia. Ela não teve um ato de excelência, ela não conseguiu acessar a virtude da coragem, ela teve um ato de covardia. E ela voltou para a relação abusiva dela.
Mas, por outro lado, a fugitiva, ela poderia ser uma homicida. Ela poderia assassinar o seu algoz. E ela falar assim: eu tive foi coragem de assassinar este peste que estava me causando o mal. Só que esse é um ato temerário. A temeridade não é coragem. A temeridade é só uma tentativa desesperada de autoafirmação. E aí Platão ele correlaciona então a coragem com a razão e a dor. A coragem é o uso da razão a despeito do prazer. É ser coerente com seus princípios a despeito da dor e do prazer. Então, muitas vezes, a coragem, o uso da coragem, o cultivo da coragem, não virá via satisfação prazerosa, via satisfação gozosa. Pelo contrário, muitas vezes a coragem ela virá via o uso da razão e ela vai gerar muitas vezes dor. A coragem pode gerar dor. E aí a gente tem uma outra problemática, porque se você estrutura a tua vida em sentimentos, você não quer uma vida pautada em dor. Quer uma vida pautada em tranquilidade. Só que muitas vezes, para você acessar a coragem, você terá que acessar um elemento de dor, um elemento de desprazer. Mas que é um elemento que vai te tornar mais pessoa. Então a coragem é a melhor defesa que você tem agora. Qual é a melhor defesa para a ansiedade, Otto? É a coragem. A coragem é a melhor defesa que você tem contra a ansiedade. Não existe defesa melhor para a ansiedade do que a coragem. A coragem, em última análise, é nada mais senão uma resposta afirmativa aos choques da existência, que precisamos suportar para atualizar a nossa própria natureza. Então, o que é que nos defende contra os choques da existência? A coragem. Então, a coragem é essa resposta afirmativa a esses choques da existência, que a gente precisa suportar para poder a gente atualizar a nossa própria natureza. Então, quem eu devo ser é a minha natureza. Quem eu devo ser? Eu, Otton, quem eu devo ser? Então, essa é a minha natureza mesma. Então, a coragem é uma resposta afirmativa diante dos choques que a vida vai me colocando e que eu preciso suportar para poder eu atualizar quem eu devo ser. Então, hoje, quais são as circunstâncias? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? Quais são os relacionamentos? Quais são as contingências que hoje, neste exato momento, te impedem de ser quem tu e somente tu deve ser? Quais são os choques de existência que atualmente você está precisando suportar para poder ser hoje quem tu e somente tu deve ser? Então, para Rolomei, a coragem não é a covardia. A coragem é a conformidade.
Opa! O contrário, perdão, da coragem não é covardia, mas conformidade. Então a coragem é necessária a cada passo para você se afastar da massa, para você se tornar uma pessoa independente, para ser você. A coragem é necessária. E o que é o contrário da coragem? Não é covardia, mas você se conformar. Você ter uma apatia diante de ideias feitas, diante de jargões entregues nas tuas mãos, diante de ideologias prontas. É você estar em conformidade com a massa. Essa covardia é que é inimiga da coragem. Essa conformidade que é inimiga da coragem. Ah, então esquece esse negócio de covardia, né? Mas, cara, eu estou me conformando aqui com essa situação atual, é isso mesmo. Velho, se eu estou me conformando com essa situação aqui atual, então eu não sou uma pessoa corajosa. Então a ansiedade ela vai me dominar. A fugitiva fez isso. Ela se conformou. Cara, não. Sei lá, minha segurança atual, ainda que ruim, é melhor do que nada. Então vou me conformar aqui com a minha situação atual. É abusador, vem me buscar. Então a coragem ela é necessária. Ela é necessária para você conseguir se afastar da massa e se tornar uma pessoa independente. O passo mais difícil, que exige maior coragem, é negar aqueles sob cujas diretivas sempre se viveu o direito de ditar leis. É isso. O passo mais difícil, que exige maior coragem, é negar aqueles que você entregou as diretivas, que você sempre viveu e deu o direito de ditar as leis. E isso daqui pode ser uma pessoa, daqui pode ser tua mãe, daqui pode ser o teu pai. Tua mãe te disse que você não ia conseguir e você começou então a achar que aquela palavra dela era uma lei universal. E talvez hoje o teu passo mais difícil para vencer a ansiedade é vencer essa lei universal declarada pela tua mãe de que você era uma pessoa incapaz. Olha só, você se conformando com uma lei dita pela tua mãe. Está na hora de romper com essa lei. Está na hora de romper com isso. E esse é um passo que exige maior coragem. É negar àqueles sob cuja diretiva sempre se viveu o direito de ditar as leis. É negar, mãe, você me disse que eu era incapaz, isso se tornou uma lei para mim. E agora eu estou negando esta lei. Estou dando um passo de coragem e estou negando essa lei. Porque essa lei não me domina mais. Não vou me conformar com essa lei e vou implicar, e vou ter um ato de coragem diante dessa lei. E vou conseguir viver agora debaixo de outra lei que não esta, declarada dizendo que eu era incapaz. E aí com isso você consegue. E então, administrando e lidando com várias respostas de ansiedade. E agora, para a gente encerrar aqui, eu proponho algumas
tarefas. Então aí você vai tentar responder algumas perguntas. Primeira, como é a ansiedade para você? Então, bora fazer uma investigação a priori. Sintomas físicos, né? Aqueles conceitos clássicos de ansiedade que você já está careca de saber aí na internet. Quais são os seus sintomas? Qual é a frequência que aparece, por exemplo, nos últimos 2 meses, de 0 a 10? Qual é a intensidade desses sintomas? Né? Então, faça a investigação. Agora, fazer a investigação dos sintomas psicológicos. Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos? Qual é a frequência? Qual é a intensidade que isso tudo vai aparecendo? Né? Nos últimos 2 meses, você pode fazer essa investigação. Sintoma físico, taquicardia, dificuldade de respirar, dificuldade de dormir, coração acelerado, peito no peito, suando demais, diarreia, dor de cabeça. Sintomas físicos. Ânsia de vômito, né? Sintomas clássicos de ansiedade. Psicológico, né? Então, qual é o pensamento? Vou conseguir, não vou conseguir, sou capaz, não sou capaz, minha vida não vale nada, eu não presto. Sentimento, medo, insegurança, incapacidade, frustração, vazio, culpa. Qual a frequência, qual a intensidade desse negócio todo? Por que você tem ansiedade? Então há um conflito, você já sabe disso. Qual é o conflito? Ou seja, qual é o valor que aquela resposta de ansiedade está sinalizando que está sendo ameaçado para você? Quais são os valores? Então, a cada situação, a cada sentimento, a cada pensamento, você vai identificar a tua preocupação fundamental. Velho, minha preocupação fundamental é ficar sozinha diante da vida. Eu ficar velho e me perceber sozinho. Me perceber sem mulher, sem esposa, sem filho. Então, essa é a minha preocupação, esse é o meu conflito. Então, você já sabe, tem um conflito presente. Se tem ansiedade, tem conflito. Então, o que a ansiedade está sinalizando para você? Né? Podem existir mais de um conflito. Né? E aí, escolhe um desses conflitos para você aplicar a resposta de coragem. E aí, você escolheu um conflito. Investiga qual é o valor. Quais são os valores? Que foi que esse conflito te tirou ou está ameaçando retirar? Quais são os valores que você acha que deixou de alcançar e você se furtou de fazer ou de ser? E aí você escolheu o conflito, você entendeu esse valor. Questione-se agora como é que você se relaciona com esse conflito. Você está fugindo? Você está evitando? Você está deslocando a atenção para outro lugar? Como, por exemplo, algum vício? Tem episódios compulsivos, né, de compulsão alimentar, compulsão por compra, pornografia, relações sexuais. Você enxerga alguma possibilidade de agir diferente? Então comece a fazer esse tipo de pergunta. Então, uma vez seguindo os passos anteriores, é preciso compreender que a ansiedade subsiste, pois o conflito está sendo evitado. Portanto, para lidar ou fazer desaparecer a ansiedade, é preciso dar uma resposta criativa ao conflito presente. Se o conflito é gerado por uma ameaça a um valor, então questione-se acerca do valor e não necessariamente acerca do conflito. Questione-se acerca do valor, duvide do valor, não necessariamente em cima do conflito. Meu Deus, meu namorado vai terminar comigo ou não? De verdade, não é isso que interessa. O que interessa é a preocupação fundamental. Se ele terminar comigo,
e eu me sentir rejeitada, eu acho que a minha vida acaba. Questione-se acerca do valor e não necessariamente acerca do conflito. E como é que você pode se posicionar para lidar com essa ameaça a esse valor? Você pode afirmar esse valor, você pode manter esse valor, você pode, sei lá, renegar esse valor simplesmente. Cara, sei lá, tudo bem se ele me rejeitar, minha vida não vai acabar por conta disso. Você pode flexibilizar esse valor. Então, tenta mudar a tua perspectiva em relação ao sair do conflito e ir em direção mais à pergunta do valor. Questione-se sobre valor. Então é isso. Espero que a minha fala nessa conferência de número 1, Sem Medo de Viver, espero que tenha contribuído de alguma forma para trazer à luz algumas reflexões sobre a questão da ansiedade, né? Que você consiga aí de algum modo internalizar, revisar, guardar este conteúdo e aplicá-lo na tua vida de alguma maneira, que isso que de alguma forma, né, acabe gerando uma provocação para que você consiga acessar a coragem, né? Lembrando sempre que a coragem não é a ausência de medo. Então, espero que você continue aí na tua jornada em cima da tua lida com a ansiedade, desse processo com a ansiedade, que eu sei que muitas vezes é desgastante, muitas vezes cansa mesmo, né? Mas que a gente tem a possibilidade de lidar com a ansiedade de uma maneira mais saudável, mais equilibrada e mais leve. Então, se essa conferência fez sentido para você, né, envia para alguém que de repente possa precisar desse tipo de conteúdo, de esclarecer algumas questões, de perceber as suas preocupações fundamentais. Compartilha, né, com um amigo, compartilha com todo mundo aí que precisa, se inscreve no canal, já dá o like, já dá o gostinho aí na nossa conferência. Bom, então beijinhos e fique atento, porque eu disponibilizarei outras conferências com outros assuntos para falarmos sobre essa grande área da vida humana que é a saúde mental. Beijinhos, até a próxima.